quero iniciar agradecendo a todos pelas brilhantes palestras. Vai ser bastante difícil mediar um painel aqui, porque só tem fera. Eu estava anotando as perguntas e tentando fazê-las mais sofisticadas, né? Porque perguntas simples aqui não vai fazer muito sentido com todo o conhecimento que a gente tem nos nossos debatedores. Mas eu fiz uma sequência de perguntas aqui e já vou trazendo a primeira enquanto a gente aguarda todos entrarem, mas queria começar, e alguém foi comentado aí em duas palestras, a questão de olhar para frente, olhar para o momento atual, né? E olhando a nossa realidade, né? Vou trazer uma primeira pergunta aqui, que é para todos, né? Vou começar com um assunto mais leve, vamos dizer assim. Foi comentado aqui alguns processos de IAM, né? O Eric comentou, a Luciane comentou também, outros comentaram, mas eu lembro que o Eric e a Luciane falaram bastante ali dos processos, né? E a gente comentou sobre o processo de onboarding. E eu queria trazer uma pergunta, até para compartilhar, né? Nosso objetivo aqui é trazer informações, trazer métodos, trazer processos que possam contribuir para quem está nos assistindo, né? Que está implantando o IAM, vai implantar no futuro ou está melhorando seus processos. Mas falando do processo de onboarding, né? Cada vez mais a gente procura ter um processo de onboarding que faça o colaborador se sentir acolhido, bem recebido na empresa. Eu tenho conversado, né, com alguns clientes e tem diversos exemplos assim de processos de onboarding com muitas particularidades de cada empresa. Eu queria deixar uma pergunta aberta aqui para quem quiser responder, a gente vai ouvindo os demais na sequência. Como é que está o seu processo de onboarding? Quem é que está satisfeito com o seu processo de onboarding? Já está fazendo tudo o que gostaria de fazer? Ou quem é que está com algumas coisas mapeadas que gostaria de ter e que ainda não tem? Eu queria chamar, então, a quem estiver disposto a falar primeiro, nos contar aqui como é que está o processo de onboarding, como é que isso está impactando na recepção do novo colaborador e como isso está contribuindo, né, para a satisfação do colaborador, como vendo o RH como cliente interno da segurança ou da TI. Compartilha com a gente, quem quiser começar, sobre o seu processo de onboarding. Posso começar? Aqui a gente tem bastante parceria, né, com a área de infraestrutura para entregar a máquina para o colaborador e também com a área de RH. Mas eu acho que sem só o acesso, eu posso conceder o acesso super rápido, super automaticamente ali, tudo acontece, mas sem a parceria entre as áreas e fazer a pessoa se sentir bem, né, dentro da empresa, se sentir importante, se sentir querida ali, né? A gente a gente consegue ter um processo bem mais amigável, bem mais humano, sabe? Acho que não é só questão técnica, mas é também questão humana, né? De humanizar mesmo, ainda mais assim. Tem empresas que ainda estão no híbrido, estão no remoto, né? Então é importante ter essa proximidade, né? Conseguir fazer não só conceder a permissão que ela precisa, mas também ter toda a proximidade que ela precisa também com a empresa, né? Entender um pouquinho mais da cultura. Tem uma experiência para compartilhar também, Dina, em relação a isso. Boa tarde aí para todo mundo. Bom ver aqui amigos, Faustinho. Quando a gente estava, teve um ano, acho que foi 17, a gente estava num crescimento bem acelerado e eu tinha bastante preocupação em relação a gente ainda estava todo mundo no escritório, em relação à manutenção de cultura, governança, boas práticas, né? A gente tem uma cultura de tecnologia muito valorizada dentro da Objective e até num evento do Gartner eu fiz um one-on-one com um cara especializado em cultura. E ele falou para mim, cara, é o seguinte, só tem um jeito de você preservar a cultura da empresa, é no onboarding do time. Se não for ali, depois esquece. O cara já entra com um mindset diferente e você não vai. Os seus valores de qualidade. Não estamos falando de valores, né, éticos, mas valores de governança, qualidade, automação, inovação, tudo isso vai se perder se você não trouxer as pessoas nesse momento. E não demorou muito mais tempo também para eu perceber que segurança também tinha que ser feito ali.
Então, quando a gente começou a olhar também para aspectos mais sólidos de segurança e gestão de identidades e acesso, a gente percebeu que essa cultura, essa conscientização de segurança, ela também tinha um peso muito mais sólido se a gente trouxesse isso para o processo de onboarding. A gente vem desde então cada vez mais tentando ser mais desenvolver um processo mais atrativo que engaje melhor as pessoas para preservar cultura, políticas e principalmente segurança. Dino, eu gostaria de fazer um complemento. O processo de onboarding, ele diz o tom, né? O tom da empresa. E naquele momento, como é que estão as nossas emoções? A gente aceita qualquer coisa, né? Assina qualquer coisa, concorda com qualquer coisa e vai, né? Porque a gente quer entrar, né? Esse é o espírito do colaborador quando ele está entrando na empresa. Então, o processo de onboarding, ele, além de ser extremamente importante, porque ele vai definir esse tom, ele precisa ser um pouquinho arrastado, longo, ele precisa ter uma continuidade, pelo menos nos 3 próximos meses. Porque a hora que abaixa um pouco aquelas emoções, você começa a ver quem de fato é aquela pessoa. E aí é o momento que você tem que ver se ainda tem um match do tom da empresa em relação principalmente à segurança, né, a confiança daquele colaborador e o método que aquele colaborador vai ter dentro da empresa, né? Assim, a forma de trabalho. Só esse ponto que eu queria trazer. Perfeito. E queria também estender a pergunta, né, para quem, como é que está a utilização, né, do IAM nesse suporte ao processo de onboarding, né, que a gente vai nos níveis de acesso, né, podemos até colocar necessidade de leitura de política antes de ganhar determinados acessos, né, envio de senhas, uma série de facilidades, né, que o IAM nos traz, que nos permite facilitar esse processo de onboarding, não só com relação aos acessos, né, mas com relação a essa recepção inicial. Eric, você gostaria de falar? Sim, pode ser, Vina. Eu acho assim, até complementando, né, a questão do onboarding, é um processo extremamente vivo e complexo, né? Então, não é simplesmente você colocar ali, trazendo para o cenário de IAM, né? Você criou ali a política e ok, funcionou, beleza. Mas aí você descobre que o RH tem lá um pré-processo, né? Um processo de pré-hiring lá. E aí você tem novamente que mexer nessa política. Então é algo extremamente vivo, é algo que tem que ficar de olho, é algo que tem que ser acompanhado, né? Falaram muito aí da questão de acompanhar o colaborador, mas você também precisa acompanhar o processo. O processo ele é vivo, ele é constante. Aí um merge, por exemplo, de uma outra empresa, você tem toda uma mudança, você tem todo, desconstrói a coisa e constrói novamente. E trazendo para essa questão que você perguntou, faz todo sentido, porque, por exemplo, né, alguém comentou aí eu precisa mandar o ativo lá para a pessoa está lá home office. Então é algo que você inclui ali no processo, né, seja no próprio sistema de IGA ali ou um sistema de ITSM que dispara esse sistema de IGA, enfim, aí não vamos entrar muito no tecnês, mas trazer realmente essas outras particularidades. Não olhar só para a questão do IAM. Eu acho que a área de IAM tem a capacidade ali de contribuir também com outras automações, com outros gatilhos que faz sentido ali para outras áreas, não só para o RH ou propriamente ali para a IAM, como já disse. Complementando um pouco Perfeito. o que o Eric e a Fernanda trouxeram, eu acho que assim, no meu entendimento, o processo de onboarding é um processo longo, né? A Fernanda trouxe a necessidade de acompanhar alguns meses depois, mas também todo o acompanhamento prévio. Acho que o processo de onboarding começa na carta proposta. Acho que ali já indica muito da cultura, já dá uma diretiva de o que a empresa espera em relação e qual é a cultura que vem pela frente, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, tem a questão da personalização, né? Nós somos uma empresa, né, de moda, varejo e indústria. Eu não posso usar a mesma estratégia de onboarding, seja olhando para uma questão de preparar o colaborador e também, também aspecto tecnológico para todo esse público. A necessidade,
a forma de comunicar, a forma de engajar alguém, né, da indústria, né, alguém que trabalha na fábrica, ela é diferente da forma que a gente precisa lidar com o corporativo. As necessidades tecnológicas são diferentes, então o processo de onboarding ele tem que ser montado olhando para o público-alvo e também tendo personalização, trazendo a cultura, mas de acordo com cada uma das características do público-alvo. Perfeito. E eu vou passar para outra pergunta, agora indo para um aspecto mais de IAM. A gente tem aqui, claro, especialistas, né, de processos, especialistas de consultoria, ah, especialistas de segurança. Então, estou tentando aqui trazer perguntas que sejam adequadas para todos. Olhando para a nossa realidade atual, né? E sabendo o que aconteceu aí nos últimos meses no mercado, o próprio Andrés comentou agora de um evento ainda mais recente, né, quando entrou ali com a Fernanda, mas nós tivemos esse incidente do Banco Central que desviou mais de 400 milhões de reais, né? É um dos incidentes mais impactantes que nós tivemos em segurança digital no Brasil em todos os tempos, né? O volume total chegou à tentativa de quase 1 bilhão, né? Sabe-se que em torno de 500 milhões foi efetivamente desviado e estão tentando recuperar alguma parte. Na opinião de vocês, e aí também deixo a pergunta aberta para todos, né? Quais os controles que teriam prevenido esse ataque, né? O que que as empresas deveriam ter feito? E deixando aqui para nossa audiência, né? Para quem está na nossa audiência pensando, também pensar se tem esses controles. Mas quais os controles? 2 ou 3 controles que vocês entendem que poderiam ter prevenido esse ataque e que é muito importante que as pessoas que estão na nossa audiência tenham nos seus sistemas. Esse eu acho que eu posso iniciar, depois passo para os especialistas, né, também seguindo. Bom, gente mais sábia que eu costumo dizer que existem três tipos de empresas: as que já sofreram um ataque, as que estão sofrendo um ataque e as que sofrerão um ataque. Com base nisso, olhando de fora, porque eu não, evidentemente não investiguei o incidente, um sujeito vendeu a credencial dele, foi anunciado. Ele vendeu a senha. O multifator teria evitado que o bandido exercitasse a senha comprada. Então, um multifator de cara, talvez por autenticação interna. Um segundo fator, não falando de fator, mas a famosa rede chata, ou rede flat, né? O sujeito pula o firewall e tem visão da máquina da secretária até o servidor. Então, esse terceiro fator, a autenticação progressiva, quer dizer, ele tem acesso ao sistema, não necessariamente quer dizer que ele tem que ter acesso a transferir milhões. Bom senso diz que são coisas diferentes, né? Então, talvez uma segunda autenticação, eventualmente protegida por um multifator, no momento de executar uma ação crítica. Já foram 3, né? Para ficar na mão do Lula, vamos mais um aqui. Contexto, acho que eu cheguei a mencionar a BAC, né? Que é aquela ideia de conceder direitos e autenticar ou autorizar a pessoa com base em alguns atributos, como, por exemplo, circunstanciais. O sujeito vai fazer um Pix de alguns milhões no meio da madrugada. Essa não parece plausível. Então, no mínimo, você pode cair naquele saída pela esquerda, como dizia um desenho animado no meu tempo de garoto, que te leve à avaliação do humano. Então, seriam mais ou menos esses primeiros controles que, no meu entender, já cobriria. Depois, é claro, vem toda a esteira de governança, do CIS, do ISO, né, outras análises. Mas esse me parece que evitaria de forma bem objetiva esses ataques que aconteceram agora na crise do Pix. Mauro, a gente estava fazendo uma apresentação, eu e Fontão, onde a gente aliava, né, o conceito do IAM com o conceito do PAN moderno. E a gente comentou sobre uma jornada, na verdade, uma estratégia onde a gente adicionava uma sopa de letrinhas, né, uma série de conceitos aí de PASME, ZTNA mais PASME, e por aí vai, e TDR para identificar movimentos, né, monitorar o que estava acontecendo dentro desse ambiente e tal. Na verdade, agregando ao que você está falando,
você ter cofre de senhas, você ter um controle do que está acontecendo de fora para dentro, ou ter tecnologia que não deixa o cara fazer esse túnel de fora para dentro, mas ter um controle, né, para que o cara peça um acesso para uma nuvem fora e, na verdade, ele receba uma sessão de dentro para fora, ou seja, ele não tenha como fazer esse acesso para dentro da rede interna, mesmo ganhando uma credencial, uma sessão de um cara com um possível acesso, você já eliminaria alguns tipos de ataque. Vou até convidar o Fontão aqui para explicar um pouquinho melhor o que eu estou falando, porque ele é o dono da tecnologia, que eu estou querendo explicar, para poder detalhar um pouquinho, né? Você quer comentar, Fontão? Claro que sim, sem entrar no mérito de produto, né? A gente falando só em conceitos de segurança, mesmo de tecnologia, tudo, desde o firewall até o sistema mais sofisticado de detecção e resposta, são camadas. E a gente ainda percebe que em pleno século XXI ainda tem muita empresa que acha que colocando 2 ou 3 soluções legais de segurança, eles estão protegidos, né? E fica com aquela situação perigosa, aquela situação mambembe, até a hora que sofre o ataque. Aí fala, puxa, fui atacado, né? Então, principalmente quando a gente fala sobre a gestão da identidade, que não é de hoje, existem zilhões de estudos que mostram que 100% dos ataques hoje em dia envolvem credenciais, e se envolve credencial é porque alguma coisa não está sendo feita direito com o uso das credenciais. Começando pela governança, né, que foi o assunto que a Fernanda e o André estavam falando aí, desde de fazer um onboarding, de definir o que o cara pode fazer, o que ele não pode, depois passando por o aspecto do acesso privilegiado, quem vai ter acesso de administrador a quais sistemas, em qual contexto, com quais alcances e por que caminho, né? Porque a gente vê muita gente ainda colocando sistemas, por exemplo, de cofre de senha e achando que está super seguro. Só que o atacante ele entra por uma VPN insegura e ele vai direto para o cofre e se provisiona. Quer dizer, você colocou um baita de um muro em volta da sua casa, você abriu uma portinha para o teu cachorro entrar e sair, né? Fez um buraco ali no muro para o teu cachorro entrar e sair. Não dá, né? Então, segurança e identidade são coisas que têm que ser feitas considerando as melhores práticas da indústria. Então, por isso que a gente fala muito que as empresas precisam seguir cada vez mais os frameworks. Você pega lá o framework do NIST, por exemplo, tem 11 capítulos que falam sobre os porquês de fazer toda essa gestão da identidade da forma que a gente prega, né? que os profissionais e as empresas de segurança pregam. E como eu sempre falo, né, tudo isso que a gente faz, desde o firewall até o cofre de senhas, até IGA, são processos que você podia até fazer com planilha do Excel. Você não precisa do software. Só que não é humano, não é factível, não é viável, né? Então, para isso que existem produtos e tecnologias que implementam tudo isso de forma já pronta, já Robusta, segura, né? né? Robusta e prática, né? Você só vai lá, cria políticas e aplica. Só que aí tem um outro aspecto também, que quem vai operar essa tecnologia? Então, você também precisa de serviços de pessoas qualificadas para isso. A gente ainda vê muito garoto da TI, né, sem treinamento, ser colocado para administrar esses sistemas de identidade. Aí o cara vai pelo caminho do menor esforço e não segue as recomendações de melhores práticas em configurações, em processos e tudo isso. Então vai cada vez mais ficando portinha aberta, né, pontinhas soltas que o atacante aproveita. Não tem jeito. Eu gostaria de acrescentar um ponto aqui, Gino, se me permite, que assim, vem sendo falado muito, mas assim, é uma sopa de letrinhas, é algo, né, bem abstrato ainda, que é o ponto do Zero Trust. Então, quando você tem confiança zero, você protege não só a empresa, você protege o usuário, porque o usuário, às vezes, ele vai ser pago, ele pode ser sequestrado por aquela situação. Então, se o cara tem ali uma credencial, aquela credencial ele pode usar a qualquer momento, você não está colocando uma confiança, um Zero Trust, você está deixando ali, você está confiando plenamente nele. E ele pode não ser o dono daquela credencial em um determinado momento. Então, se você tem um acesso ali, eu tenho um mapeamento dos meus acessos críticos. Vou fazer um acesso ali extremamente crítico.
faz um just in time, entendeu? Foi trazido aqui a situação do novo PAN, né, do PAN moderno. Um dos pontos é você entregar um just in time. Você tem ali 2 horas para usar naquilo que você precisa. Eu tenho uma change para aplicar. Ok, então é o período da change. Então, quando você limita isso, quando a empresa limita isso, ela protege até o próprio usuário, não só ela própria, entendeu? Acho que são pontos ali, controles que valem a pena, né? A gente lançar a mão e começar a entender que PAN e IAM evoluiu demais e tem controle hoje para inúmeras situações. É isso aí. Perfeito. Não é Dá uma dúvida, né, que segurança é feita em camadas, né? Acho que trouxeram vários exemplos ali, não existe uma ação exclusiva, né? Uma ação específica que vai proteger uma empresa, vai evitar, por exemplo, que uma empresa seja vítima de um cyberataque, né? Olhando para alguns exemplos de controle que eu vejo, a gente pode dividir, né, claramente entre alguns controles e algumas ações relacionadas a processos. Nós temos tecnologias envolvidas, mas também temos pessoas, né? Me parece que um dos aspectos que faltou ali, olhando para pessoas, foi a conscientização, foi o treinamento, foi entender ou expor para os colaboradores dessas empresas a que tipo de riscos eles estão expostos e como agir em determinada situação. Uma vez que esse funcionário ele é abordado para que ele venda a credencial, ele precisa entender que isso poderia acontecer e também entender quais seriam os possíveis impactos. Talvez essas pessoas não tinham essa visão, não entendiam exatamente como isso poderia ser prejudicial a ele e a empresa. E aí, quando eu olho para processos, muito tem se falado na gestão de segurança da cadeia de fornecedores, né? A gente está falando daquela empresa que foi vítima, mas todas as outras empresas que, de certa maneira, contratavam serviço, né? Acreditando, por exemplo, que aquele prestador de serviço tinha um nível adequado ou tinha as práticas de segurança. Então, cada vez mais se fala e se discute a importância de estender os aspectos de segurança, não só proteger a própria empresa, mas avaliar e apoiar os prestadores de serviço, os parceiros mais críticos, para que eles também evoluam na maturidade de segurança e com esse ecossistema mais resiliente, todos acabam saindo ganhando. Eu gostaria de complementar o que o Michael falou, já que a gente está falando aqui de pessoas. Uma coisa que é muito importante, principalmente quando a gente está tratando com terceiros, prestadores de serviço, e eu falo porque é uma prática minha, é a gente saber se aquela pessoa está habilitada para trabalhar com aquilo, tanto tecnicamente falando, quanto emocionalmente falando. Porque quantas vezes, né, a gente já viu um colaborador entrar em pane, né? Entrou, teve um burnout, travou, parou, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para esse colaborador com um olhar um pouco mais delicado para entender o que está acontecendo, pode ser sim que essa pessoa esteja muito suscetível a uma conversa, né, estranha e ganhar muito bem para fazer um trabalho que ela não estava ali, assim, ela não entrou de uma forma proposital para fazer aquilo, mas naquele momento juntou a fome com a vontade de comer e pronto, né? Então, além do treinamento dessa pessoa, eu acredito que o líder tem que ter esse olhar para ver se aquela pessoa está apta para fazer, porque a área de acessos, e aqui muitos de vocês acredito que vão concordar comigo, sempre foi, você pega a primeira pessoa, o custo mais barato possível e põe para trabalhar com acessos, que acaba sendo a porta de entrada do primeiro emprego, né? Isso há muito tempo atrás era assim que funcionava. Hoje não. Hoje já preciso ter uma gama de especialização muito grande, né? Às vezes até exagerado para atividade fim. Mas será que essa pessoa realmente ela conhece riscos? Será que essa pessoa consegue imaginar o impacto se ela entrar numa dessa, numa errada dessa? Se ela se predispor a aceitar uma situação dessa? Às vezes fica, não estou defendendo ninguém, longe disso, mas pode ser que a pessoa, ela, por uma questão pessoal, ela corrompeu todo um sistema, né? Então, de fato, a gente tem que ter esse olhar para a pessoa que está lidando com isso, porque é uma atividade crítica, sim. Não dá para simplesmente colocar uma pessoa despreparada, né? Entregar ali um monte de procedimento e falar só faz, só executa, não precisa questionar nada e vai. Não, né? Além de
todas as medidas de segurança, né, as camadas, eu acho que a gente tem que dificultar de fato qualquer acesso indevido. Quando nós olhamos para nossos acessos, nós temos que fazer isso também, não é? A gente não tem que dificultar para que uma outra pessoa não pegue. Dentro da empresa não pode ser diferente. Uma outra Em perspectiva que a gente cybersecurity, pode. Perdão. mano, vai lá, Leandro. Não, é só trazer uma outra perspectiva, né? Eu acho que está muito claro a maturidade zero dessa organização que foi invadida e permitiu esse incidente. Mas eu senti falta também, até onde eu me inteirei do assunto, do Banco Central estabelecer critérios e requisitos mais rígidos para gerenciar esses acessos. Conversando com pessoas de instituições financeiras, das áreas de tecnologia, o Banco Central devolveu a responsabilidade, questionou o que essas empresas fariam de diferente, ao invés de estabelecer as normas e os critérios de segurança para continuidade dos acessos, e restringiu. E a ação de segurança que ele tomou foi limitar o valor de cada operação de PIX. Então, você, para fazer um PIX de um volume maior, tinha que realizar dezenas, centenas de PIX para concretizar aquela operação. Então, gerou uma demanda enorme para as instituições financeiras em change management, em aplicações e tudo mais. E eu senti falta também do Bacen em trazer essa camada de segurança. É claro, né? Assim, na minha visão, não consigo nem avaliar o quão imaturo foi essa organização em passar por esse incidente, porque você percebe que foi em problemas básicos, né? Não foi nada muito sofisticado o incidente que eles tiveram. Mas eu senti falta do Bacen também colocar uma camada de segurança, requisitos de segurança mais robustos nessa integração. Afinal de contas, a gente está falando de acesso de contas de reserva de instituições financeiras que tem bilhões, né, nessas reservas. Né? Não são acessos em contas de pessoas, são contas das instituições. É isso. Né, estava mais fácil transferir da conta reserva do que fazer o Pix, né, que a gente costuma fazer no aplicativo do celular, que às vezes pede até biometria facial, né? Exato. Não, Né? É realmente. inacreditável toda essa operação, né? É verdade. Eu vou tentar resumir aqui, até por conta do nosso tempo, o que vocês falaram para nossa audiência. Então, foi comentado aqui, na ponta dos controles, aqueles controles técnicos, né? Foi citado aqui o múltiplo fator de autenticação como uma forma, e foi citado aqui um dos palestrantes, eu acho que foi o Michael, né? Que mencionou o quanto o uso do segundo fator, do múltiplo fator, já muda a segurança, né? Desculpa se eu errei o nome da pessoa, mas acho que foi o Marco que mencionou isso. Então, primeiro citado, múltiplo fator de autenticação, foi citado também Zero Trust, né, e autenticação progressiva como forma que teria evitado esse ataque, e segregação de rede. Foi citado também ABAC e PAM, entendo como possibilidades adicionais. E na parte de processos, foi citado aqui o NIST, né, a necessidade de treinamento e de conscientização da equipe, a certificação da cadeia de fornecedores e a ausência, né, de regulamentação do Banco Central, que também poderia ter evitado se fosse uma regulamentação mais assertiva. Então, para você que está nos assistindo, né, e está preocupado, né, se a sua empresa vai ter um ataque desse tipo, talvez comece olhando, né, a sua cadeia de fornecedores, na parte de processos, como é que está o treinamento e conscientização e como é que está o uso de múltiplos fatores de autenticação e Zero Trust para proteger as contas, né, financeiras e os sistemas que a sua empresa utiliza. Seguindo mais à frente, eu tenho uma outra pergunta aqui, olhando agora o aspecto de gestão de risco e compliance, né? A pergunta vai assim para Maicon e Luciane, com extensão aí para Eric e Fernanda, que também apoiam, né, a implantação. A minha pergunta vai no seguinte sentido: o IAM, né, um sistema de IAM e os sistemas correlatos, mas olhando aqui, ah, a gente fala muito o sistema de IAM pegando coisas que se chama de IGA na literatura, né, às vezes mistura um pouco de PAN, mas vamos falar aqui de GIA, né, gestão de identidades e acessos. Um sistema desse tipo, ele nos permite ter uma visibilidade centralizada de processos distribuídos, principalmente em grandes organizações, né? Como é que vocês estão vendo o uso do sistema de IAM como suporte também à gestão dos riscos? Vocês já estão utilizando, por exemplo, nível de risco por perfil,
a atribuição de determinados atributos aos perfis para poder identificar, por exemplo, que perfis fazem acesso a dados pessoais sensíveis dentro da organização. Então, a pergunta mais nesse sentido: como é que vocês estão utilizando ou vocês pretendem utilizar um sistema de IAM integrado à gestão de riscos e compliance? Acho que, de primeiro, assim, a gente precisa saber quais são os perfis de maior risco, né? Quais são os perfis que tratam dados sensíveis. Se a empresa precisa conhecer isso, precisa saber, né? Ter um catálogo ali dos perfis. E aí, após isso, sim, a gente consegue controlar, né, com o sistema e ver quem tem acesso, revisar esses acessos, quem é o responsável, né? Fazer uma matriz RACI daquele perfil mesmo, como foi comentado numa das palestras mais cedo, para justamente mitigar, né, os riscos de ter um acesso indevido, um vazamento de dados que não deveria acontecer. Isso. Só completando a Luciane, eu acho que as coisas estão super relacionadas, né? Eu, como gestor da área de segurança, tenho uma dinâmica, né, anualmente que eu faço one-on-one com alguns outros líderes, né? Justamente para ouvir eles, as dores e montar a estratégia de segurança para o ano seguinte. Estou nessa etapa. E foi muito interessante que esse ano a gestão de acesso, ou a preocupação da gestão de acesso, ela foi recorrente dos times de back-office. Então a gente tem ali a galera do financeiro, a galera do fiscal, a parte de auditoria, todo mundo extremamente preocupado, talvez um pouco desse cenário que se montou do último ano, de uma volumetria de vazamento de dados, uma volumetria de incidentes de segurança, muitos relacionados ou tendo a fragilidade da governança de acesso como um elo mais fraco desse processo. Nunca é só uma coisa. Quando a gente tem, por exemplo, um incidente como a CIM, por exemplo, não é apenas uma coisa, né? Um conjunto de boas práticas que não são executadas. Às vezes são um conjunto de elos que acabam não sendo observados, mas com certeza higienização de acesso, revisão de acesso, segregação de função quando eu olho para os perfis, enumerar quais perfis, como a Luciane trouxe, são mais importantes e dar mais foco, ele é estratégico nesse cenário. Então, quando eu reforço a minha estratégia, né, de gestão de acesso, quando eu higienizo meus acessos, quando eu coloco o MFA, quando eu tenho uma visão mais crítica, não há dúvida que isso vai reduzir como um todo o meu nível de risco. Nós somos uma empresa de capital aberto, a gente tem algumas exigências que precisam ser cumpridas, a gente tem uma série de revisões que precisam ser feitas, e com certeza gerenciar bem os acessos é uma dor, é uma necessidade que a gente entende da área de segurança, mas também um negócio. Isso tem sido legal, não é apenas segurança dizendo, pô, precisamos cuidar melhor dos acessos dos colaboradores. São as áreas de negócio sentindo e trazendo essa necessidade. Isso é legal, isso mostra a maturidade como um todo das companhias. E eu vou complementar no material que eu trouxe na palestra. Alguns dos exemplos traziam exatamente uma coluna ali colocando o risco, né? Então, esse risco não é um risco imaginário, é um risco que você vai com a área, você entende, você tem a área de risco, muitas vezes corporativa, que te traz esse feedback, e a partir daí você consegue controlar melhor os acessos, você consegue colocar aprovadores que realmente fazem sentido para aquilo, você consegue, de repente, fazer uma revisão de acesso, uma recertificação ali num tempo menor. Enfim, você estabelece políticas ali um pouco mais críticas, né, um pouco mais assertivas ali para um nível de risco. E até trazendo um outro ponto, Dino, assim, por exemplo, uma empresa que suporta ali SOX hoje, né, é extremamente. A gente olha muito assim, o time de auditoria foca muito na questão de acesso. Então, por exemplo, eu tô acessando um controle financeiro, mas eu deveria acessar isso daí? Então eu trago ali, né, questões de compliance, seja SOX, seja Bacen, seja lá inúmeros outros frameworks que existem, eu consigo ali determinar e dizer que eu estou de acordo com aquele framework.
Se eu não tenho uma gestão de acesso efetiva, se eu não tenho isso mapeado, se eu não tenho os riscos associados ali, dificilmente consigo fazer isso. Oi, Fernanda, seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Só essa pergunta valeria um webinar inteiro, né, Dino? É verdade. Vamos, vamos pensar aqui. Tá difícil fazer as perguntas, espero que vocês entendam do meu lado. Mas é muito bom, assim, o assunto, né? Então tem bastante coisa para a gente conversar. Quando a gente fala de cadastro de colaborador, será que o cadastro desse colaborador está íntegro? Vamos começar do começo, né? Será que lá o que está na base do RH bate com o AD, por exemplo? Muitas vezes não, né? Às vezes uma letrinha já muda. Quando eu falo de uma matriz de responsabilidades, né, da matriz RACE, por exemplo, eu já ouvi de muita empresa falar assim, não, Fê, mas o que está na carta proposta, que a gente convidou aquele colaborador para trabalhar, não é o que ele vai executar aqui na empresa. Então, veja, se ali já tem uma divergência, imagina mapear as responsabilidades. Quem que vai mapear? Será que o RH sabe mapear essas responsabilidades? Ou está lá na mão do gestor? Tem muita empresa que está fazendo aquele enxugamento, né, aquela zipada das áreas, e aí eu tenho uma pessoa assumindo inúmeras funções, numa dessa ganha uma herança de acessos. Será que de fato precisa mesmo de tudo aquilo? Né? Assim, historicamente, a gente sabe que vai uma média de 35% só de transações, por exemplo, o SAP, que está no perfil, são utilizadas. Então, será que a gente, quando olha aquele inventário de sistemas e aplicações, será que todos eles estão sendo autenticados no único ponto? Muito provavelmente não, né? A gente vê muitos sistemas isolados e muitas TIs já desistiram de mapear as aplicações das áreas de negócio, porque é tanto contrato online que fecha e sai usando que a TI não deu conta, né? Quando a gente cai ali no ponto da revisão de acesso, será que eu tenho, de fato, aprovadores efetivos? Será que eu tenho um aprovador de acesso que ele vai falar, não, de fato, o Eric tem o acesso que ele precisa, é isso mesmo. Será que o Fernando, não, esse acesso aqui o Fernando não precisa mais, mas esses outros têm que manter. Será que ele tem essa notoriedade para poder fazer isso? Porque a gente também não vê isso muito acontecer, né? Muitos aprovam e só vai, né? Ah, tá tudo bem, aprovou e segue o jogo ali na revisão. Isso causa uma vulnerabilidade, a gente acaba ficando com lixo nos acessos, né? De uma forma indevida. E as exceções, que muitas vezes viram regras, e vira uma baita de uma regra, né? E como é que você põe a exceção dentro da solução e aquilo vira uma regra de negócio? Então, são muitos riscos ao longo da jornada que a gente precisa olhar, a gente não pode passar por cima disso. A gente tem que olhar para poder chegar e falar, olha, este colaborador tem que ter esses acessos, e caso tenha mais esses acessos, vai gerar um risco para o negócio, né? Uma outra pergunta que fica é, quem vai assumir esse risco? Teoricamente deveria ser o líder, mas será que ele assume mesmo? Será que na hora do vamos ver ele assume? E qual é a consequência disso? Então, essa questão de SOD, né, de segregação de função, era muito prática de SAP, né, sistemas RPs grandes, robustos, outros RPs também, e eu já vi em algumas empresas isso ser derivado para alguns sistemas, mas é um trabalho de garimpo, né, é um trabalho corpo a corpo, que ou a consultoria ou quem cuida de acessos tem que ir lá na área de negócio, então sair da bolha da TI, ir lá no negócio, conversar com o negócio. Eu, Fernanda Zanqueta, sou totalmente contra a checklist. Apesar dele encurtar o tempo, ele vai frio e volta congelado, né, gente? Lá na ponta ninguém é obrigado a saber os detalhes. Então, esse trabalho corpo a corpo te traz uma notoriedade, te traz um conhecimento que é toda a beleza de gestão de acessos, que é de governança, né, de GRC, porque você vai entender de fato o que a pessoa faz. E aí você tem condições de mapear risco, né? E aí você começa a montar uma matriz efetiva, onde você fala, olha, essa atividade com essa permissão, aqui dá, aqui não dá. E aí você começa a fazer esse movimento, sem contar que é de suma importância engajar os líderes das empresas. Os líderes têm que abraçar isso e eles têm que fazer parte desse ecossistema.
A gente não pode delegar para a TI que a TI vai fazer isso, a TI cuida do risco, a TI cuida do acesso, provisiona e ainda fala se pode ou se não pode. Não, não é assim, né? A gente tem que dividir as responsabilidades. Então, é um vespeiro, a gente gosta desse vespeiro, mas não é toda empresa que está muito afim de mexer com isso, não. Legal. Complementando um pouquinho o que a Fernanda está falando, né? Levar o porquê que a gente faz o que a gente está fazendo, né, para os gestores, para eles entenderem também, não só gestores, colaboradores, todos aprovadores, né? Qual é o risco? Estou dando aqui o meu joinha. Ok, a Luciane pode acessar esse sistema, essa transação. Mas eu entendo o que que a Luciane pode fazer tendo aquele acesso, né? Então, uma questão de conscientização também de risco, né? Que a gente tem que fazer junto com as pessoas, né? No one-on-one mesmo. Eu acho que essa proximidade da segurança da informação, da área de gestão de acessos com as áreas de negócio, além da tecnologia, além da TI, é muito importante, né? É só assim que eu vejo que pode começar a funcionar de uma forma mais orgânica as coisas, sabe? Porque só uma área, algumas pessoas tentando fazer a roda girar, não vai girar como deveria. É verdade. E dando aqui minha contribuição também, né? Já atuei como consultor também, né? Embora hoje esteja mais como executivo, mas converso muito com clientes que utilizam, né? E montam processos em diversos níveis de maturidade, desde clientes, empresas que têm aí milhares de funcionários, até empresas que têm dezenas de milhares de funcionários, e a gente observa diversos níveis de maturidade, né? Algumas delas estão ainda com uma integração deficiente entre IAM e gestão de risco, mas tem outras que já estão no nível de maturidade bastante avançado, né? E já utilizam, por exemplo, até módulos de Identity Intelligence, né? Para fazer essa visibilidade centralizada desses processos distribuídos de IAM. Então, baseado aí nas respostas de vocês, né? Eu vejo que é uma escada, né? Uma escada que vão se subindo esses degraus, né? E a gente encontra empresas em diversos níveis de maturidade, algumas já utilizando inclusive a Identity Intelligence como apoio, né, para a área de gestão de risco. E seguindo agora, né, a Identity Intelligence ainda não é Artificial Intelligence, mas a gente vai ter que conversar sobre isso também. E tivemos excelentes palestras aqui, né, Maicon, Mauro e Saran falaram bastante aqui sobre a inteligência artificial, o uso de agentes, né, e aqui vamos falar de inteligência artificial em todos os seus aspectos, né. Nós, como fabricante de trânsito, temos, claro, olhado também esse aspecto, estamos colocando funcionalidades no nosso produto de IAM relacionadas à inteligência artificial, mas sempre olhando onde é que a inteligência artificial realmente vai ganhar tempo para o nosso cliente, né? Então, só comentando rapidamente aqui, né? A gente tem hoje funcionalidade de análise de inteligência artificial para RBAC, viu, Eric? Aquela parte de RBAC, né? Então, tanto para criar o RBAC quanto para aperfeiçoar o RBAC. A gente vai estar liberando no começo do ano que vem o suporte ao protocolo MCP e mais funcionalidades para gestão de identidades não humanas, olhando aí no contexto que vocês estão falando. E agora entrando na minha pergunta, e eu acho que é a pergunta mais abrangente, assim, até para a gente fechar o debate. ah, Nós podemos hoje imaginar uma web, né, que foi criada ali no final da década de 90, mas uma web que vai ser completamente diferente daqui para frente do que essa web que a gente conhece hoje, né? Hoje a gente vai lá no site, atua com o site, compra, reserva o hotel, compra passagem aérea, compra uma roupa na Arezzo, né, contrata um serviço na Bem Promotora. Mas e depois que os agentes estiverem acessando, né? Já se fala do conceito de web escura, né? A web que não vai ter mais pessoas, vai ter só robôs navegando e a gente vai conversar com um aplicativo de celular, talvez, né? E pedir para que ele faça as coisas e ele vai fazer as coisas para nós usando aqueles recursos todos que vocês aqui, né, Michael, Mauro e Leandro, comentaram principalmente nas palestras. Imaginando esse cenário, né? E fazendo uma brincadeira, isso me lembra um episódio do Star Trek, né? Talvez alguns de vocês tenham visto, né? Diz que o Spock chegou e queria fazer uma pergunta para o computador, né? Então ele virou para o computador e falou: Computador, faça tal coisa. Aí o pessoal olhou, né? Os tripulantes olharam para ele, pegaram o mouse, mostraram para ele: você tem que usar isso aqui.
Aí ele pegou o mouse, computador, faça tal coisa. Então, talvez a gente está chegando nesse momento, né, em que a gente vai falar, o computador vai fazer e vai interagir com os nossos websites. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, e eu sei que é uma pergunta complexa, né, mas quero trazer aqui, talvez direcionada para o Michael, que foi mais quem falou disso na apresentação. Como é que vai ficar a arquitetura dessa web? Como é que vai ficar a arquitetura de um e-commerce, de um site de e-commerce, que vai ter que saber que é o Dino, saber que é um agente em nome do Dino, saber que talvez é um agente que representa o Dino, né? Você falou ali das duas questões, né? Do delegado e do que em persona, né? Como é que nós, profissionais de segurança e especialistas em gestão de identidade, vamos conversar com esses arquitetos dessas aplicações, né, para que eles incorporem essas funcionalidades de forma segura dentro dos seus sistemas? Vai ser via protocolo MCP? Estão vendo alguma coisa nova? Então, eu queria que dentro desse contexto aí de uma web escura, que só vai ter agentes trabalhando, ou parte agentes, parte humano, mas que vai ter esses agentes, como é que fica o desenho da arquitetura de identidades nesses novos sistemas que vão ter que fazer esse suporte? Pergunta super complexa, né, Dina? Eu acho que assim, tentar prever um pouco esse mundo, né? Eu sou de uma geração que tive o privilégio de ver a internet ser criada, né? Então, imagina o que a gente está passando agora, né? Então, o que vem em termos de inteligência artificial, o que vem em termos de IA generativa, o que vem em termos de agentes de IA. Eu trouxe um dado ali na minha apresentação que alguns e vários especialistas têm previsto que a gente vai ter um agente de IA, ou desculpa, a gente vai ter 50 agentes, de 40 a 50 agentes de IA por pessoa, né? De certa maneira, agindo em nosso nome, tomando algumas ações em nosso nome. Hoje, se a gente olha a estatística, vamos pegar os e-commerce, né? Os principais e-commerces da Arezzo. Olhando a estatística, grande parte dos acessos da volumetria de acessos já são de agentes de IA, já são de ferramentas de IA. Ferramentas de IA que foram criadas para o bem, vamos dizer assim, né, onde elas realmente tentam executar algumas atividades, agentes em si que vêm coletar dados, mas também uma volumetria absurda de agentes, de ferramentas de IA que têm objetivos obscuros, né? Que vêm para fazer scrapping dos sites, que vêm para procurar vulnerabilidades, vem procurar uma série de outras informações. Então, imaginar esse futuro realmente é um desafio muito grande. Acho que protocolos como o MCP eles vêm para ajudar, eles vêm facilitar, eles vêm melhorar a segurança como um todo, porque eu acabo centralizando, eu acabo criando padrões que facilitam o processo de desenvolvimento. Eu não tenho os agentes em si conectando diretamente com as suas fontes de dados, então eu tenho camadas adicionais que ajudam na segurança, ajudam na gestão de identidade, simplificam o processo de desenvolvimento, criam padrões, né? Então, acho que esse é o primeiro protocolo, acho que ele foi super interessante, porque rapidamente várias empresas entenderam o benefício dele, mas eu acredito que mais padrões devam surgir nos próximos meses, quem dizer nos próximos anos, justamente para ajudar e simplificar esse processo de gestão de identidade. Para nós, como companhia, IA está sendo bem desafiador. A gente tem hoje um comitê de IA que tem discutido o impacto positivo e negativo em relação à ferramenta, onde a gente avalia, por exemplo, as iniciativas internas para avaliar até que ponto elas têm um retorno efetivo, porque muitos têm se falado em muitas empresas têm corrido atrás disso, e aí tu traz um ponto interessante, Gino, que a E3 tem feito cara, vamos investir em soluções de IA que realmente tem um retorno financeiro, tem um retorno em otimização de processo, tem um retorno de melhorar o trabalho, simplificar o trabalho dos colaboradores também. Então, olhar para isso com uma visão muito crítica. Eu acho que essa é a questão. A gente tem que olhar para tudo que tem surgido em termos de IA com uma visão bastante crítica. Até que ponto isso é bom para a sociedade, até que ponto isso pode ser mal para a sociedade em algum momento. Bom Isso aí, só ponto. complementando, contemplando um pouquinho o que o Michael colocou,
fato, valor e norma, né? Como é que a sociedade toma decisões? E a nossa sociedade ela não toma decisões globais, na maioria das vezes, olhando o aspecto específico das pessoas, né? Se me oferecessem um equipamento que facilitaria a vida, que todo mundo gostaria, mas me cobrasse, essa entidade me cobrasse um toll, uma pedágio de 50 mil vidas por ano, eu diria, eu não quero esse troço. Mas a sociedade quer o automóvel. No Brasil, são 50 mil vidas por ano, né? Então, eu entendo que, como qualquer ferramenta, o IA, ele hoje, e aí eu entendo que talvez no futuro, a vantagem vai ser de quem souber utilizar a ferramenta. O ser humano hoje, de classe média, ele tem acesso a informações e serviços que um rei da Idade Média não tinha, né? Ninguém mais vai no cirurgião barbeiro para arrancar um dente, né? Então você tem todos esses poderes e um rei, aí, os tornando rei de esse grupo grande de agentes que o Michael mencionou, que o Leandro mencionou, que é verdade, é o que está acontecendo. O rei não muito inteligente, para não dizer rei estúpido, ele não entendia os resultados dos seus inúmeros servos que traziam as informações e não raro delegava a decisão que era dele para aquele servo, né? E aí esse servo acaba ganhando muito poder e ou fazendo bobagem ou até, por que não, usurpando o poder do rei. Então o rei sábio vai ouvir e vai puxar para ele a decisão, sabendo que a falha é intrínseca do modelo, né? É isso. Como soubermos usar melhor as ferramentas e os nossos servos, melhores serão as nossas decisões e maiores as nossas chances de sobrevivência como grupo, não é? No fundo, é aquela pergunta, chefe da aldeia: espadas para a guerra ou arados para a paz, né? Você vai, não, vamos só para os arados, é mesmo? A tribo do lado vai lá, mata todo mundo e leva a tua comida. Então vamos fazer espada, então o guerreiro morre de fome. Mas, Mauro, isso não é fácil. Não, não é fácil e decisões importantes vão aparecer diante do ser humano como grupo e como indivíduo nos próximos anos, né? E nós estamos no meio desse torvelinho, né? Então, usemos de sabedoria. Leandro, acho que você Verdade. podia O, falar. O ponto perdão. que eu ia colocar, eu acho que, primeiro assim, né, compartilhar que eu sou bastante pragmático, assim, antes de empolgar com alguma tecnologia, procuro antes conseguir entregar resultado e mensurar esses resultados, mas a realidade é que as tecnologias que a gente tem hoje já, como mencionado aí, MCP, por exemplo, já lastreariam muito bem uma arquitetura, né, funcionando como um barramento, esse protocolo, para a gente ter uma arquitetura onde agentes realmente começam a trazer produtividade para essas rotinas do dia a dia que nós temos, como reservar uma passagem, pagar conta, entre outros serviços da internet. Eu não sei, Dino, se seria uma internet escura. Eu acho que é uma nova camada entrando, assim como em algum momento nós tínhamos websites e tínhamos que navegar. Depois a gente desenvolveu APIs, onde aplicações já conversam com outras aplicações e automatizam alguma coisa. O que eu vejo é que a gente está caminhando para um cenário de agentes acelerando um trabalho. Pô, até reservar uma passagem não é chato, mas pagar, preencher seus dados de passageiro e pagar, comprar uma passagem é chato pra caramba, né? Né? Reservar não é tão ruim, porque você realmente quer conciliar seu tempo de escala, dependendo do tipo de voo, mas ainda assim, você pode passar isso tudo como parâmetro. Então, hoje eu vejo tecnologias que viabilizam muito rápido esse mundo que você desenhou, Tadino. Não vejo ele como muito distante ou assustador, não. E não tão vazio. Eu Só queria, contribuindo, Eric, Dino, Eric, só perdão. antes de você Fala aí, falar, fala só aí, ia fala aí. comentar para o Leandro, né, que o Leandro é especialista em desenvolvimento de software, né? Ele passou pela o UI, UX, aí depois vem o API First, né? Parece que a gente está indo para um Agent First, né? Nesse momento. AI Então, first, é uma mudança interessante, né? né? Esse site da compra da passagem que você falou, se a gente pudesse fazer por mim todo aquele preenchimento daquela chatice do contato de emergência, do Exato. cartão de crédito, né? Eu Pagamento, daria o terrível. meu acesso tranquilamente, né? Mas É, só comentando para exemplificar, Eric, passo para você. Não, eu ia complementar. Eu vi recente, acabei não entrando muito no Bit, mas eu vi recente agora
já tem, por exemplo, no ChatGPT você já pode comprar, né? Existem algumas empresas, a Etsy, se não me engano, já tá colocando isso. E aí eu fui atrás, e existe um protocolo, acho que é a Agent Commerce Protocol, uma coisa assim, justamente para isso. Então, a gente caminha exatamente nessa questão. Vamos ter novos protocolos totalmente voltados a agentes. E é legal, quando você entra na própria página desse protocolo aí, desse ACP, ele mostra ali como é que funciona. Dentro de uma tela de chat GPT, como é que você compra ali. Então, pede ali, já monta a vitrine para você, você clica no negócio, já traz ali, né, no item que você quer, já traz ali uma espécie de checkout, isso já debita direto do seu cartão, da sua conta. Então, eu vejo esse protocolo, né, essa leva de protocolos vindo agora, e a gente vai ter que olhar isso, né, aonde se comunica esses protocolos, quais as camadas em cima desses protocolos, como já existia ali nas APIs, REST, SOAP da vida, e assim vai. Aí, Eric, vai ser o Cian e não o Ian, né? Não o IAM vai ser o Cian, né? O Customer. Vai Nessa, ser um Cian meio agente, né? Meio de agente ali, mas é isso aí, Fausto, é o é, Cian. exatamente, Fausto. O desafio que eu falo aqui para os especialistas e para quem está nos ouvindo também, né, é quem vai construir essa arquitetura de acessos, né? Vocês se imaginam gerenciando 50 robôs ou 100 robôs que tem que dar o acesso no site da Gol, da Latam, no site da Azul, via passkey ou via segundo fator, né? Como vai ser tudo isso? Que desafio enorme de gestão de acessos e das identidades não humanas que nos representam tem pela frente. Com certeza vai ter alguém, né, um grupo muito inteligente que vai encontrar uma solução mais fácil, mas esse desafio está aberto, né? Está aberto para quem está nos assistindo, está aberto para os especialistas, para se criarem essas soluções, né, e as ideias inovadoras que vão permitir que a gente use esses agentes de uma forma que também não fique um emaranhado de direitos, de uma complexidade tão difícil de gerenciar, né? Provavelmente, indo numa linha simples, né, vamos ter uma camada de inteligência artificial só para gerenciar os direitos, né? Mais do que nunca a gente vai precisar de IAM, né, Dino? Porque em algum momento a gente vai estar colocando cartão de crédito na mão dos agentes. Muito estudo, né? É, Muito já estudo estamos. para entender todas as portas e janelas abertas aí. Mas É no verdade. final, o pessoal às vezes pergunta que eu sou crítico à IA, muito pelo contrário, eu acho que sim, é uma grande ferramenta para usar. E só para fechar, né? Hoje em dia eu vejo que os problemas do mundo estão mais relacionados com a burrice natural do que com a inteligência artificial, né? Então, acredito que com os controles adequados, e é isso, muitas empresas vão ter problemas, algumas vão desaparecer por usarem mal as ferramentas de gestão de identidade e outras vão prosperar. Então, nós estamos aqui para ajudar, né, aquelas que buscam a prosperidade sabendo que é preciso ter controle toda a ação humana e toda a interação com as ferramentas, né? Quem acredita que resolve todos os problemas com tecnologia ou não conhece o problema ou não conhece tecnologia, né? Então, isso aí. Né? E nesse bordão aí, Mauro, acho que podemos encerrar então, que a gente está chegando no final do tempo, muito bem colocado. E o que eu levo daqui dessa nossa conversa é que a M vai ficar uma necessidade bastante grande, né, nesse mundo de agentes de IA, para que a gente tenha isso de uma forma estruturada, né, dentro das organizações, né, e a importância de se ter uma política de governança de acessos para esses agentes de IA dentro das organizações e até na nossa vida pessoal isso vai ter algum impacto, né, a gente fazer a gestão de todos esses agentes que vão nos representar.